Você sabia que dá para gravar um vídeo inteiro sem você decorar todas as falas? Hoje eu vou te mostrar um método de gravação frase por frase que vai facilitar a sua vida, além de melhorar a qualidade dos seus vídeos. E se você já se atrapalhou tentando gravar tudo de uma vez, fica aqui que esse método é para você. Frase por frase, ele é exatamente o que o nome dele diz. Você vai falando uma frase e pausa. Você fala a outra e pausa. Isso ajuda o seu vídeo a ficar mais natural e evita aquele nervosismo de gravar o texto. Esse vídeo, por exemplo, está sendo gravado frase por frase. Na semana passada a gente falou sobre criação de roteiros, definição de ângulos e cenas, o próprio roteiro com storytelling, e agora nós vamos falar sobre gravação. Hoje, especificamente, sobre o método de gravação frase por frase. Qual que é a parte boa de usar o método frase por frase? A primeira delas é que você evita ter que decorar o texto inteiro. Então, a sua cabeça ela não fica presa no conjunto. Você consegue ser livre para trazer mais naturalidade na hora de falar aquela frase, porque você não está preocupado com o que você tem que falar depois. Isso traz uma leveza. Outro ponto também, você pode fazer várias vezes. Você pode falar a frase cada vez mais para você se sentindo seguro, e você também pode ir regravando o vídeo, né? Outra vantagem do método frase por frase é que você não precisa se preocupar em errar. Você erra, mas você consegue voltar ali atrás. Você não precisa regravar o texto inteiro e tudo que aconteceu. Você consegue gravar uma frase, pausar, gravar outra frase. E se você não gostar, você pode refazer aquela frase em específico. Uma outra vantagem também é que facilita muito na edição. Desse jeito, os cortes eles ficam mais limpos, porque você consegue ir pegando as pausas, você traz um certo dinamismo, porque entre uma pausa e a outra, você vai precisar ter ali um corte mais dinâmico, ou um corte seco, alguma transição, dependendo do que você for falar e fazer. Então, é bom porque facilita também na hora de editar, né? E você tem a escolha, você tem várias opções, você pode escolher que você se sentiu mais segura vendo. Você tem vários resultados, então é bom você sempre gravar várias vezes a mesma frase. Eu mesma gravo umas 2, 3 vezes cada frase, quando é um vídeo mais roteirizado, porque eu sinto que a gente vai ficando cada vez mais livre, sabe? Vai soltando e falando cada vez mais. E além desse método te ajudar a trazer mais segurança na hora de você falar, de você poder regravar, trazer esse certo dinamismo também, você vai ali pegando o jeito. O método frase por frase, ele é muito bom também quando você combina ele com outros elementos. Então, como você vai gravar frase por frase, é legal às vezes você também fazer troca de ambiente e de cenário. E isso facilita, inclusive, porque você não precisa pensar num texto inteiro em um ambiente. Você consegue falar, nossa, essa frase em específico, eu quero falar ela dentro de um contexto. Por exemplo, vou deixar um vídeo aqui, mas aquele mundo tradicional que sempre coloca as pessoas dentro de uma caixinha não era pra mim. Que é um vídeo onde eu tô contando sobre mim, eu falo sobre ser da contabilidade, mas que aquele mundo que vive colocando a gente dentro de uma caixa não era pra mim. E quando eu estava dizendo essa frase, eu usei alguns símbolos pra representar. Então eu peguei o meu chapéu de formatura, eu entrei realmente dentro de uma caixa, porque eu trouxe o visual também, entendeu? E deu certo por quê? Porque foi gravado no método frase por frase. E pra você fazer essa gravação método frase por frase, o que você vai fazer primeiro? Ter o seu roteiro, que a gente já conversou no vídeo anterior, então se você não assistiu o vídeo anterior, você corre lá. Você agora vai fazer o quê? Agora você vai escrever o que você quer falar. Não precisa ser frases muito elaboradas. Deixa a frase mais curta, a frase mais simples, porque querendo ou não, você tem que lembrar aquilo também na hora de falar. Então não adianta muito também você colocar muita frase, muita coisa muito grande, porque você vai precisar fazer várias pausas. Então as pausas, elas também precisam ser feitas com coerência. Você não pode ir pausando realmente tudo. E aí, depois que você escreveu a frase que você quer falar, as palavras que seja, como é que vai ser, definiu essa questão do roteiro, da narrativa do seu vídeo e mais as falas que você quer falar, agora a gente vai gravar. E para gravar, você vai chegar na frente do seu telefone e vai gravar frase por frase. Falou uma frase, dá uma pausa de uns 2, 3 minutos ali e depois vem em seguida com a outra frase, porque não faz muito seguido, porque senão na hora da edição também fica mais difícil. Você tem ali que identificar um intervalo para você conseguir fazer os cortes, né? Faz desse jeito, grava frase por frase,
uma de cada vez. Entre as frases, o que você pode fazer também? Você pode dar uma respirada, uma acalmada, para você manter a naturalidade e a leveza quando você for começar outra frase. Então, às vezes a gente começa a falar demais, vai ficando muito engessado, então respira, calma, dá essa pausa dos 2-3 segundos e depois volta com a próxima frase. Se você não gostar, não hesita em refazer. Essa é a hora de refazer, porque depois na hora de editar, você vai ficar pensando, nossa, não tá bom, devia ter regravado. Então, você viu que você não gostou, que você não estava confiante, faz de novo, que nem eu te falei. Grava cada frase umas 2 vezes para você ir se soltando, se sentindo mais confiante e depois ter a opção para você juntar, né? Porque às vezes você gosta da primeira frase que você falou no primeiro take, mas aí depois você gosta do segundo. Então você consegue ir ali mesclando as opções, né? As gravações que você fez. Quero trazer mais algumas dicas para vocês antes de a gente finalizar esse vídeo. E uma delas é: treine as pausas estratégicas. Então não coloque todas as frases para você dar uma pausa ou faça a pausa sem identificar exatamente aonde, porque essas pausas estratégicas, elas vão ajudar o seu vídeo a chegar em outro lugar. Então vai trazer sentido. Às vezes quando você fala uma frase e corta ela no meio, ela não vai ter o mesmo sentido do que ela falada inteira. Então é muito importante você identificar também na hora lá que você estiver escrevendo as suas frases, pensar em quantas palavras você consegue falar e tudo que você consegue lembrar para trazer essas pausas estratégicas. Mesmo que você vá continuar no mesmo lugar, do mesmo jeito, precisa fazer essas pausas. E essas pausas, elas precisam ser pensadas, senão o seu vídeo não vai ficar legal. O que mais vocês precisam fazer? Treinar o tom de voz. Então é muito difícil quando a gente vai fazer um vídeo, a gente trazer essa naturalidade que a gente tem no dia a dia. Então, às vezes, os vídeos que as pessoas postam parecem um pouco forçados, sabe? Mas não necessariamente é que é forçado. É um vídeo mais roteirizado. Mas é importante ainda treinar para que passe alguma emoção, senão fica aquela coisa muito leitura, sabe? E não é leitura. As pessoas, elas precisam entender que existe uma emoção ali atrás. Eu já comentei um pouquinho, né, sobre tomar cuidado para você fazer essas pausas, para não ficar muito curta as frases, mas vou reforçar aqui mais uma vez. Um vídeo, quando ele tem muito corte entre as falas, ele parece que é um vídeo picotado. E não é legal, esse vídeo ele não traz um dinamismo. Então não faça frases que pareçam muito picotada. É legal você trazer toda a ideia daquele mesmo take, então frase por frase. Esse método de gravação, ele é muito bom porque ele te traz uma segurança para gravar. Mesmo que você é uma pessoa que não tem o costume de gravar, que costuma não gravar tanto assim, quando você vai fazendo frase por frase, você vai adquirindo mais segurança por conta de não ter que lembrar o texto inteiro, de você tá trabalhando a repetição, de você tá ali na hora conseguindo identificar se você tá gostando ou não daquilo. Então não deixa de testar. Eu quero saber se vai dar certo pra vocês, porque pra mim deu muito certo. Meus vídeos começaram a melhorar muito quando eu passei a fazer esse tipo de gravação. E quando eu tenho um pouco de dificuldade, eu coloco o meu tablet na frente com o texto. Existem aplicativos também e ferramentas que pode te ajudar. Então, se às vezes está com dificuldade, coloca o computador na frente, porque aí você consegue ir lendo, sabe, enquanto você vai falando. Mas lembra sempre de manter a naturalidade, porque se o seu vídeo não for natural, ele não vai conectar com as pessoas. Eu vou deixar aqui para vocês 2 pessoas que eu acompanho muito no Instagram e gosto muito, que é a Júlia e a Hannah. Todas elas são referências em gravação para mim, são minhas inspirações. E elas também falam um pouco sobre essa questão de gravação frase por frase. A Júlia, ela fez um carrossel esses dias para trás e a Hannah também tem vários reels. Então são referências para vocês trabalharem a narrativa, trabalharem todo esse envolvimento para dentro do vídeo. Procurem referências, procurem pessoas que você gosta. Não precisa ser exatamente do formato das meninas que eu tô te mandando, essas são as que eu me identifico e gosto, mas você com certeza vai ter uma pessoa que você gosta quando fala, que você gosta da edição, que você gostaria de ter um pouco mais ali nos seus conteúdos, aquele estilo de vídeo que a pessoa faz. Então é muito importante você identificar, mas te garanto que esse método de gravação, frase por frase, ele vai levar os seus vídeos para outro lugar, porque ninguém lembra tudo. Ninguém lembra tudo. Eu não lembro tudo. Eu passei esse vídeo inteiro, por exemplo, gravando, procurando aqui, olhando aqui do meu lado, porque a gente tem outras coisas pra pensar também, né? Então, não dá pra pensar que nós vamos conseguir gravar um vídeo de 10, 20, 30 minutos sem ter ali uma colinha, né? Então, hoje você viu
como o método frase por frase pode ajudar na gravação dos seus vídeos e também como ele pode transformar a sua produção de conteúdo. Agora é a sua vez de experimentar e me contar aqui nos comentários se esse método de gravação deu certo para você. Mas antes da gente finalizar esse vídeo, já deixa o like aqui se você gostou desse conteúdo e compartilha com seus amigos que têm aquela dificuldade de gravar.